Olá, karatecas, tudo bom? Eu me chamo Douglas e hoje eu decidi fazer a parte 2 do vídeo que fala sobre os estilos de karatê. Como você pode ter visto, né, para quem acompanhou o vídeo anterior, eu tinha feito um vídeo e o áudio de fundo ficou muito alto, né? Foi um probleminha de edição que eu tive, né? Porque o meu microfone, né? Eu uso um microfone de lapela, ele descarregou e ele captou a minha voz muito baixo. E aí, na hora da edição, eu acabei esquecendo de fazer algumas alterações e a parte de áudio ficou muito alta, né, do vídeo. E assim, eu decidi fazer esse vídeo novamente para que a gente possa não só aprender sobre os estilos, mas que através deles a gente possa explorar cada vez mais e servir como fonte de conhecimento, né, nas nossas aulas de karatê, para quem é praticante, para quem é atleta ou árbitro. É muito importante a gente fazer essa análise. E através desses vídeos, desses conteúdos informativos, a gente trazer cada vez mais conteúdo, né? Eu quero assim agradecer as pessoas que comentaram, que falaram sobre os problemas que teve, né? Aqui mesmo teve algumas pessoas que deram sugestões, né? E eu quero só agradecer o comentário de vocês, né? As críticas que foram construtivas, tá? Aqui eu aceito qualquer tipo de crítica, tá? Porque é a crítica que vai fazer com que o conteúdo dele melhora, né? Infelizmente, muitas pessoas acabam vendo e acabam não tendo essa iniciativa, mas eu quero agradecer, tá? As pessoas que estão aqui do lado, né? Até coloquei aqui o print aqui, tá? Eu quero agradecer por vocês terem feito essa observação. Então vamos ao vídeo. Pessoal, eu tentei fazer um resumão na primeira vez que eu fiz o vídeo e assim ele ficou longo, e dessa vez eu decidi ser mais objetivo ainda. Então talvez eu possa esquecer de falar algumas características, alguns detalhes, mas o principal objetivo mesmo é fazer com que a gente tenha um entendimento e a gente possa entender essa aplicabilidade do karatê, porque o karatê ele tem aí muitas ramificações. E eu vou trazer para vocês para que se torne uma coisa didática, uma coisa de fácil entendimento, perguntas, tá? Eu elaborei algumas perguntas e coloquei no vídeo anterior. E nesse vídeo eu vou fazer da mesma forma, tá bom? Em cima dessas perguntas a gente vai elaborar as respostas, justamente para que a gente possa ter um entendimento facilitado. E também eu vou trazer aqui algumas referências bibliográficas. Não só em livros, mas tem muitos artigos na internet que facilita esse entendimento mais rápido, tá bom? Mas igual eu falei para vocês, existe muita coisa que foi estudada, tem assuntos dentro do karatê que ainda precisa ter mais desenvolvimento científico, mais estudos, mas eu creio que se a gente entender o princípio, o meio, pelo menos essas duas bases, a gente com certeza vai ter uma proposta de compreender o que vem, o que está vindo, o que está crescendo, tá bom? E dizer já para vocês que karatê ele não se muda, tá? O karatê ele se adapta. O karatê ele é uma modalidade que no decorrer dos anos, com contribuições de vários mestres, ele foi se lapidando e foi se tornando cada vez mais competitivo, cada vez mais um karatê complexo, um karatê de alto rendimento, um karatê dinâmico, pode-se dizer na palavra aí, uma das palavras-chave, tá bom? Vamos lá então. Então pessoal, vou usar a mesma didática do vídeo anterior, que aí fica mais fácil o nosso entendimento. A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou trazer aqui algumas perguntas e aí dentro dessas perguntas a gente vai colocar as respostas, tá? E assim, não dá para colocar todas as características, senão o nosso vídeo ele vai ficar bastante longo, mas eu vou fazer isso tudo para falar as principais concepções desses tópicos que eu vou colocar aqui ao lado, tá bom? Então o primeiro tópico que nós podemos ver, vocês podem estar olhando aí na tela, né? O que são os estilos de karatê. Então pessoal, para que
seja fácil o entendimento, que essa é a proposta do vídeo, a gente vai voltar em Okinawa e aí a gente vai ver que existiu 3 grandes províncias tradicionais que foi responsável por essa sistematização do karatê. E essas 3 grandes províncias, elas são os verdadeiros estilos existentes até hoje. Então, dentro de cada um que nós praticamos hoje, por exemplo, o karatê Shotokan, karatê da Goju-ryu, karatê da Shito-ryu, karatê do Shorin, tá? Não vou falar de todos, mas todos esses que eu citei para vocês têm raízes desses 3 grandes estilos, que é Shuri, Na e Tomari, tá bom? Então, se vocês for olhar detalhadamente a imagem, vocês podem ver que todos eles estavam bem próximos, né? Então houve ali uma troca, né? Uma troca de informações, mas cada um apresenta características bem distintas, tá? O vídeo não ficar muito longo, eu não vou citar todas, tá? Mas eu vou falando e vocês vão observando as imagens aí para ter um entendimento melhor. Então, a segunda pergunta que eu vou falar para vocês, ela vai ser, ela foi embasada igual à primeira. Qual a diferença de estilo para escolas? Existe diferença? É a mesma coisa? Para que a gente possa ter um entendimento facilitado, a gente pode classificar estilo como uma coisa tradicional e a gente pode classificar a escola como uma coisa que já veio do sistema tradicional, tá? Escolas, elas são uma verdadeira formação, são verdadeiras ramificações dos estilos tradicionais de Okinawa, tá? Por isso que em alguns termos a gente pode ouvir falar de escola Goju-ryu, escola Shotokan, escola Shito-ryu, porque assim fica mais fácil a gente ter um entendimento. Porque o sentido de escola está relacionado muito à formação, a desenvolvimento e a outros critérios básicos, tá bom? Eu vou falar aqui agora rapidamente do primeiro estilo que surgiu após os 3 grandes tradicionais, que é a escola Shorin-ryu. Pessoal, o Shorin ele foi desenvolvido graças à contribuição do mestre Shibano. O mestre Shibano ele foi responsável por desenvolver esse estilo, tá? Tem algumas características aqui que você pode observar ao lado. Uma coisa que eu acho interessante são as transições, né? Então o Shorin ele tem essa ligação tanto com o movimento do Shurite como o movimento de Tomarite, tá? Então envolve mãos, pernas, cotovelos, joelhados, né? São transições ali bem originárias de Okinawa. Vamos para o próximo? O próximo estilo que eu vou falar para vocês é da escola Goju-ryu, que foi desenvolvido pelo mestre Shoji Miyagi, tá? Eu tinha falado no vídeo anterior, né, que o mestre Miyagi ele era muito confundido com o filme Karate Kid, né? Mas assim, às vezes talvez o pessoal que fizeram o filme deve ter utilizado o nome desse grande mestre para dar vida ao personagem, para que eu acredito que aquele filme teve uma certa relevância justamente por conta dessas histórias, né, dessas raízes de Okinawa. Então, falando aqui resumidamente do estilo Goju-ryu, uma coisa que eu acho muito interessante, bacana de a gente se ver são a questão da respiração, né? Porque o Goju-ryu ele envolve o duro com o suave. E vocês podem ver que a forma que os combates são desenvolvidos nesse estilo é bastante interessante. Tem muito detalhe que a gente pode estar analisando em outros vídeos. E sobre os katas, são katas aí que tem bastante variedade, né, em transições de movimento, trabalham na respiração. Então, uma coisa muito bonita de se ver no estilo Goju-ryu.
E uma coisa que a gente pode estar falando em relação ao que é tradicional, o que é de raiz Okinawan, é que a ramificação principal do Juryu está muito ligada ali ao Narate, um pouco também do Shurite. Então é bacana de se ver esse desenvolvimento desse grande estilo. Vamos então para o próximo. O próximo estilo que eu vou falar para vocês, ele foi o primeiro estilo que foi aceito no Japão, porque até então o Karatê ele era praticado somente na ilha de Okinawa, ali, bem próximo ao Japão. E graças à contribuição desse mestre, o Karatê ele foi conhecido mundialmente. Eu estou falando do estilo Shotokan. O estilo Shotokan ele tem uma proposta de trabalhar bases firmes e movimentos de longo alcance. E uma coisa que eu acho interessante no Shotokan são as filosofias, né? Existe um dos estilos mais filosóficos, porque até então, né, o mestre Funakoshi, ele recitava muita poesia naquela época. Então ele, além de ter sido o precursor dessa arte, né, desse estilo, ele sofreu muita discriminação, porque até então houve muita resistência por parte de Okinawa. O Karatê não saía de lá, mas não entrando em muitos detalhes, ele ocultou algumas influências chinesas, né, e mudou alguns caracteres para o Karatê ele ser aceito no Japão, porque até então existia uma rivalidade muito grande entre China e Japão, há muitos anos atrás. Então ele fez umas mudanças em alguns katas, a forma de construir os kihons, e dessa forma que ele fez foi uma coisa surpreendente, uma coisa que fez com que o Karatê fosse bem aceito em Tóquio, e através dessa porta entrada em Tóquio, o Karatê ele se tornou o que ele é hoje. Então, o título dado ao mestre Funakoshi foi que ele foi o pai do Karatê moderno, porque foi através dele que surgiu, que foram conhecidos também outros estilos de Karatê, tá? Existe muita coisa que a gente poderia estar falando aqui detalhadamente, mas para o vídeo não ficar longo, a gente vai falar do próximo estilo. Vamos para o próximo? Então, pessoal, o próximo estilo que eu vou falar para vocês é o estilo Shitoryu, que foi desenvolvido pelo mestre Kenwa Mabuni. O estilo Shitoryu ele é um estilo bastante interessante, né? Uma escola que está em ascensão mundialmente. Você pode estar vendo aqui, né? Combina elementos do Shorin e elementos do Goju-ryu. Olha só o tanto que o Shitoryu ele se tornou muito forte, né? Ele já tinha uma raiz já do Shorin, que o Shorin também ele foi bem construído, e o Goju, e aí ele se tornou uma coisa mesmo bem forte. E ele enfatiza movimentos rápidos, movimentos circulares, lineares, e tem também alta variedade de formas, tem transições ali, movimentos amplos. Então, o estilo Shitoryu ele tem ali uma complexidade muito grande em relação aos katas, em relação à forma que se desenvolve o Karatê, tá? O próximo estilo é o estilo Adoryu, que foi desenvolvido pelo mestre Hinanori Otsuka. O estilo Adoryu, que é considerado uma escola, assim como Shitoryu, Shotokan, Goju e Shorin, ele tem ali uma ligação muito forte com o Jujutsu, né, japonês. Jujutsu que, com o passar do tempo, ele se subdividiu, né, entre a raiz do Judô e outra raiz acabou indo para o Jiu-Jitsu, né, que migrou aqui para o Brasil. Então o Jujutsu não, né, o Adoryu, ele tem ali umas características muito interessantes que fez com que a WKF também aceitasse, porque são movimentos, né, transições, ali envolve ali algumas técnicas ali parecida com o Nagiwaza ou Kenuwaza, alguma coisa assim parecida, né, técnica de agarramento, arremesso. Eu não vou falar assim detalhadamente para justamente a gente não ficar com um vídeo muito longo, mas também é um estilo que tem bastante referências, tem características muito interessantes para o nosso contexto. Então, pessoal, os estilos foram esses, tá? Nesse vídeo eu falei só de 5, porque esses 5 foram os primeiros que a WKF reconheceu
como escolas. E em outros vídeos eu pretendo trazer mais estilos, tá? Tem muitos outros estilos importantes que eu não citei aqui no vídeo, que também foi importante para o desenvolvimento do Karatê, tá bom? E assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo assim um pouco menor do que o outro, e só agradecer, tá? A cada comentário, a cada sugestão, tá bom? Porque o mais importante é que a gente agregue conhecimento. Quando a gente para um pouco para aprender de onde veio, tudo se torna mais fácil, né? A gente, até para nós que somos atletas, tem gente que é árbitro e tem gente que é só praticante mesmo. É bacana a gente saber como é que foi, né, cada estilo e como esses estilos se tornam verdadeiras escolas, tá? E eu indico para vocês aqui, tá, alguns artigos, tá bom? Eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem ter aí uma análise mais detalhada. E se você gostou do vídeo, deixe aí seu comentário, sua sugestão para próximos vídeos. E aí nós nos veremos numa próxima oportunidade, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.